Provavelmente isso é culpa dos filmes da Disney, de Hollywood, ou um pouco por influência do marketing que nos cerca e quer vender muito dinheiro. E eu tô falando da influência que criou que a gente deve viver a nossa vida como se fosse uma linha reta e aonde você começa por baixo e vai passando os obstáculos da vida até chegar num fim de felicidade absoluta. E você sabe muito bem que na vida real é muito longe disso daí. Tem até casos piores e não penso que são poucos. Tem bastante gente que pensa assim também, que é simplesmente deixar a vida ser levada sem controle, sem planejamento, sem nada. E a forma como eu enxergo a vida não é só como eu enxergo, mas também outras pessoas também veem dessa maneira. E a proposta que eu quero passar para você nesse vídeo é enxergar a vida não como uma linha reta ou como uma bagunça completa, mas sim você observe a forma como você está vivendo como um conjunto de pequenos ciclos de vida. E esses ciclos serem vividos trazendo uma metodologia antiga, sempre com o primeiro passo de planejamento, depois um passo de execução, depois um passo de você checar como foi a execução e no final você fazer os ajustes se caso forem necessários. E depois partir para uma próxima. É importante que quando a gente pensa em viver uma vida de ciclos, em que o reinício, o ponto de partida do próximo ciclo, nunca seja do ponto inicial do ciclo anterior. Senão, a gente vai acabar vivendo também uma vida sem evolução, cometendo os mesmos erros, traçando os mesmos caminhos e com certeza isso também vai te trazer a monotonia e a não evolução, o que traduzindo numa vida onde todos procuram evolução, se você não evolui, está parado, na verdade você está involuindo, que é o contrário. Então aqui no vídeo eu quero passar alguns pontos para fortalecer o argumento por que vale a pena encarar a vida dessa maneira e tentar debulhar um pouco como funciona cada uma das etapas desses pequenos ciclos e como avançar melhor e de forma mais intencional os caminhos da sua vida, aumentando em muito as chances de você ser mais feliz e alcançar aquilo que um dia nunca nem sonhou em conquistar, levando a vida do jeito que você leva hoje. E eu acho que o ponto mais importante de você levar com consideração a forma de se viver é lidar a sua vida como uma espécie de protótipo contínuo, ou seja, saber que nada nasce pronto, todas as pessoas que você admira e mira ser um pouco ou parte das conquistas que essa pessoa teve, você pode ter certeza que em algum momento do ciclo de vida dela, ela esteve em uma posição muito abaixo do que você imagina. E isso falando qualquer questão pessoal, relacionamento, profissão, alguma habilidade específica, independente do que for, tirando raríssimas exceções, ninguém nasce com essa tal habilidade ou com essa conquista assim quando nasceu. Tirando esses mínimos exemplos, esquece eles, a maioria partiu por obrigação a um processo de evolução contínua e provavelmente ela também tenha pensado em desistir no meio do caminho, passou por muitos erros e situações em que talvez você passe hoje, então enxergar a vida dessa maneira talvez seja uma forma de você acreditar de que vale a pena fazer essa evolução intencional. Então vamos para a primeira etapa do ciclo PDCA, trazendo essa questão do ciclo da vida, né, que seria o P, fazendo a tradução a parte do planejamento. Aí vai uma crença pessoal e também baseado naquilo que eu aprendi, né? Eu tenho formação em engenharia de produção, então a gente fala muito sobre criação de coisas, engenharia de processos como um todo, como construir uma atividade, trabalho, objeto, e através desse background eu acredito piamente que para muitas pessoas o que falta é gastar realmente um tempo importante no planejamento para conseguir atingir os seus objetivos. Inclusive, aqui no próprio canal eu gravei um vídeo sobre isso, falando um pouco mais sobre a importância do planejamento dentro de qualquer coisa que você ambiciona na sua vida. Fica o convite, se inscrever no canal e assistir outras reflexões como essa. E durante essa minha experiência, eu vejo uma correlação muito grande naquelas pessoas que acabam não conseguindo atingir os seus objetivos com uma falta ou de tempo ou de qualidade no seu planejamento. Lógico que é possível você atingir coisas muito grandes sem pensar muito bem como fazê-las, mas é importante que você saiba como fazer um bom planejamento, né? Estimando os caminhos passo a passo que você planeja fazer para atingir esse objetivo, saber o que fazer quando surgir alguma inconveniência que atrapalhe no percurso que você planejou anteriormente. Então não é que eu estou falando que a parte do planejamento você vai realmente construir exatamente como você vai fazer o passo a passo, mas sim ter ideia do caminho possível a ser percorrido, do trabalho que vai ser necessário, do tempo gasto e como você vai conseguir arranjar esse tempo para aumentar as suas chances de chegar no objetivo que você desenhou lá atrás. Agora eu quero falar sobre o meio do ciclo, né, o fazer e checar o que você fez, e talvez, na minha opinião, é a parte mais legal do processo, que é onde você faz, bota a mão na massa. Se, por exemplo, se o seu objetivo é ter um aumento do salário, de acordo com o plano que você desenhou, é aqui que você vai executar esse plano. Você fez lá na parte de
planejamento. E daí, após ter realizado esse plano, compara com aquilo que você imaginava ter de resultado versus o que você teve de resultado de fato. Está coerente? Foi aquilo que você realmente executou conforme 100% do que planejou? Se sim, se não deu certo, aqui é a hora de você revisar o plano que você montou, que talvez não seja o adequado. Ou então, se a execução não foi 100% de acordo com aquilo que você havia planejado, identificar o que faltou, o que precisa ser feito, e é essa hora que a gente separa os homens dos meninos, porque nesse momento muita gente acaba gerando mais desculpas do que soluções. É um momento que você vai precisar ter também muita inteligência emocional para evitar desistir antes de alcançar o caminho, ou então o contrário, ter a coragem necessária de, após identificar que não vai ser possível você atingir o seu objetivo, você também escolher desistir, e também desistir intencionalmente é uma escolha possível de acordo com o que você analisou. Por isso que é importante você ter uma base de análise muito racional, e se possível você pode até contratar alguém para isso, fazer um mentor para te dar uma opinião de alguém, uma visão de fora, de preferência alguém que conquistou esse objetivo que você almeja. E por último, né, agora trazendo o passo após você fazer essa execução, né, que pode virar também um mini looping aqui, você executar e checar até identificar aonde esteve o problema, a hora de agir de acordo com o que você ajustou na fase anterior. Aí, teoricamente é aqui que a resolução acontece, é aqui que você vai fechar o ciclo. Se o contexto mudou ou o plano simplesmente falhou, talvez seja a hora de você desistir ou então reiniciar o plano, porém agora com um outro ponto de vista, já que você já fez esse ciclo, você vai ter um conhecimento diferenciado, uma experiência que você não tinha no começo do ciclo anterior, e novamente montar um novo ciclo e fazer todo esse processo novamente. E observando esse ciclo, agora vem a grande sacada dessa forma de lidar com a vida, que é o efeito composto, que é quando você começa a acumular esses ciclos de vida. E dá para trazer até uma correlação com os investimentos de longo prazo, que é onde você tenha vários ciclos, né, sempre investindo, vai chegar uma hora que vai acumular de uma maneira que você não vai perceber o tanto de vantagem que você vai ter comparado aos outros, com uma constante evolução. Trazendo o exemplo dos investimentos, de você sempre investir, conseguir manter a disciplina de periodicamente e aumentando o seu bolo de dinheiro, e através de uma vida onde você sempre vai renovando ciclos de PDCA na sua vida, você vai chegar um momento que vai estar tão bom ou tão mais perto daquilo que você realmente ambiciona como a sua melhor versão, que não vai ter dúvidas de que valeu a pena olhar a vida por essa maneira. E você concorda que a maneira de se enxergar a vida através de vários ciclos e não de um somente, ou então de não existir em um ciclo específico? De alguma maneira esse vídeo te ajudou a trazer mais reflexões de como você vive a sua vida? Eu te peço que você curta aqui o vídeo para que o YouTube também repasse esse mesmo vídeo para outras pessoas com perfil similar ao seu. Se inscreva no canal se quiser ter também mais vídeos como esse em primeira mão. E não só isso, aqui eu documento meus processos de aprendizado, compartilho o conhecimento que obtive durante a minha vida profissional e também aqui dentro do mercado digital sobre ferramentas e habilidades que me ajudaram demais, e acredito que para o profissional do futuro também será muito útil. Te agradeço o seu tempo por ter assistido o vídeo até aqui e te aguardo para o próximo.